Então, mais uma vez e sempre, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Nós somos o NEP Bartolomeu, vinculado à Casa Espírita Cristã em Vila Velha, NEP, componente do movimento NEP Brasil. E antes de nós irmos especificamente para o nosso versículo da noite, o último versículo do capítulo 1 da primeira epístola de Pedro, versículo 25, a gente vai lembrar. E tanto o versículo 24, que foi estudado semana passada, quanto o versículo 25, que nós estudaremos na noite de hoje, ambos fazem uma citação ao livro de Isaías, no seu capítulo 40, versículos 6 a 8. Mas, no próprio intervalo dos versículos 6 a 8 do capítulo 40 de Isaías, o próprio Isaías faz a referência a um versículo acima, 40, versículo 3. Vocês já vão entender por quê. Ele fala da voz que clama. Quando ele fala dessa voz, ele está querendo dizer aquela voz que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo, endireitai naquele lugar despovoado e solitário, endireitai no meio do deserto, uma estrada elevada para nosso Deus. É importante a gente conhecer esse versículo porque ele é exatamente o versículo que João Batista usa para se identificar frente aos fariseus e aos escribas, quando, indo até ele, estava João Batista pregando no Jordão, e foram até ele todos os doutores da lei, todas as autoridades religiosas, e perguntaram: você é o Cristo? Mas João Batista: não sou não. Você é Elias? Não, também não sou não. Então quem é você? Por que você está batizando? Por que você está falando para a gente produzir frutos legítimos de arrependimento, falando que o machado está encostado na árvore, que vai todo mundo, a planta que não frutificar vai ser cortada e jogada no fogo? Com que autoridade? Quem é você? E João Batista responde: eu sou a voz que clama no deserto: endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Então, no Evangelho de João, João Batista é essa voz que clama no deserto, e aí, na Epístola de Pedro, Pedro faz uma citação do mesmo capítulo, do mesmo livro, alguns versículos da frente, onde você vai ler, lá no livro de Isaías, o seguinte: Isaías fala: uma voz diz, clama, e ele ou ela, essa voz que clama no deserto, disse: e hei de clamar? Toda a carne é capim, e toda a sua beleza é como a flor do campo. Seca-se o capim e cai a flor, porque nela sopra o Espírito do Senhor. Na verdade, o povo é capim. Seca-se o capim e cai a flor. Porém, a palavra de Deus, do nosso Deus, permanece de pé eternamente. Inclusive, é esse último fragmento do versículo 8 do livro de Isaías, seu capítulo 40, que molda o nosso versículo da primeira epístola de Pedro de hoje. Mas ele completa dizendo: quando ao homem... completa dizendo não. Isso aí é uma referência do próprio livro de Isaías, para vocês verem que interessante quando a gente estuda periodicidade bíblica, quando a gente vai se aprofundando nas correlações e correspondências bíblicas. Quando a gente pesquisou, a gente descobriu que Isaías, na verdade, estava fazendo uma citação. Pedro fez a citação de Isaías, João Batista fez a citação de Isaías, e Isaías, nesse trecho, estava citando o Salmo 103. Olha que legal. Quanto ao homem, os seus dias são como a erva, como a flor do campo. Assim ele floresce, mas quando, passando por ela o vento, e ali Isaías fala o hálito do Senhor, mas passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não será mais conhecido. Então a gente viu Pedro citando Isaías, Isaías citando o salmista Davi, rei Davi. E, lembrando para vocês que o que a gente traz aqui é um ponto de vista, fruto das nossas pesquisas. A gente não está aqui para fechar a questão, e estamos aqui para provocar vocês a compartilharem os seus conhecimentos, os seus saberes, as suas dúvidas, as suas concordâncias ou discordâncias conosco. Porque, como o próprio Pedro nos ensina, a gente tem que saber, primeiramente, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Então, aqui é o nosso ponto de vista. A gente convida todos os confrades, todos os confreiros a também estudarem, pesquisarem para terem seus pontos de vista, para que a gente possa enriquecer cada vez mais esse nosso debate.
Então, como a gente falou, estamos no capítulo 1, versículo 25, último versículo do capítulo 1 da primeira carta, ou primeira epístola de Pedro, onde lá na Almeida, Revista e Corrigida de 1969, você vai ler da seguinte forma: mas a palavra do Senhor permanece para sempre, como está lá em Isaías. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Já na versão King James atualizada, você vai ler o mesmo versículo da seguinte forma: mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E essa é a palavra que vos foi evangelizada. Na Bíblia de Jerusalém, você vai ler da seguinte forma: mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Ora, é esta a palavra que vos foi anunciada no Evangelho. Na Bíblia de literal, tradução, texto e tradicional, na Bíblia de literal, tradução do texto tradicional, você vai ler da seguinte forma: a palavra, porém, de o Senhor, entre parênteses Jesus, permanece para o sempre. Ora, esta é a palavra, aquela havendo sido pregada pelas boas novas, o Evangelho, a vós outros. Na Vulgata Clementina de 1891, você vai ler da seguinte forma: mas a palavra do Senhor permanece eternamente, e esta palavra é a que vos foi anunciada pelo Evangelho. Indo mais para trás no tempo e espaço, vamos ler como ficaria esse mesmo versículo na Bíblia King James, aí, a Bíblia do Rei Tiago Fiel, de 1611. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e esta é a palavra que pelo Evangelho vos é pregada. E findando o Codex Sinaiticus, que é um conjunto de textos muito mais antigos, datando do século IV a.C., da Era Comum, perdão, do século IV da Era Comum, né, ou seja, após a vinda ao advento do Cristo. Lá você vai ler tradução Google, permitida pelo convênio de universidades, que disponibiliza os textos originais. Você vai ler da seguinte forma: mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e esta é a palavra que, como evangelho, vos foi pregada. Eu vou repetir porque é bem legal como ficou traduzido: mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que, como evangelho, ou seja, a palavra de Deus foi pregada como evangelho. E isso faz total diferença para o entendimento da nossa provocação de hoje. Não sei vocês, mas lendo e relendo essas traduções desse versículo, as palavras que me saltaram à mente para a gente aprofundar um pouco no nosso estudo prospectivo de palavras, é a própria palavra, a palavra do Senhor, a palavra de Deus, permanecer para sempre e evangelizar. Como a gente meditou, pediu a intuição, mas parece que a intuição estava nos dizendo: olha as 4, né? Olha as 4 que você não vai se arrepender. Fomos nós lá olhar as 4 palavras. Então, a primeira palavra, que é a palavra, do grego rima, é um substantivo neutro de origem originário, né, do verbo reó, que quer dizer, na sua tradução, falar, fluir, fraser. Mas a palavra rimar, ela quer dizer propriamente palavra falada. Mas ela tem um sentido cultural, principalmente antes das obras de Homero, o que o pessoal dos léxicos gregos gostam de chamar de período pré-homérico, ou o grego clássico. Ela pode ser entendida, e geralmente ela é traduzida para expressar a ideia de uma palavra falar, fazer, ou um falar, fazer. Não sei se vocês gostam ou já tiveram interesse, mas Paulo Freire tem uma expressão que é o pensar, fazer, ou o falar, pensar, ou pensar, falar. Ele tem uma dicotomia, ele tem um binômiozinho, igual o falar, fazer, que pode ser traduzido a palavra rima no grego clássico. Isso também vai fazer total diferença. Então, guarde que rima, palavra, pode ser traduzido propriamente como uma forma de falar e fazer. Um falar que você vai fazer, um falar que transforma, um falar dinâmico. Já a palavra meno, que é permanecer, é um verbo. É uma origem primária. Até onde se sabe, ele não descende de nenhuma outra palavra. Ele foi criado primariamente. E ele propriamente quer dizer continuar habitando demoradamente.
ou transliterado para as línguas latinas, permanecer. Permanecer é manter-se inalterado por tempo indeterminado. Já a palavra eon, que quer dizer no texto de para sempre, é um substantivo masculino, também de origem primária, e ele propriamente quer dizer um período de tempo que determina uma era. Um período de tempo que determina uma era. Mas também pode ser traduzido, principalmente nos gregos vulgares da era cristã, como duração contínua de tempo. Houve alguma transliteração do hebraico para o grego, que a gente ainda não descobriu direito, ou não entendeu direito, mas principalmente nos textos do cristianismo antigo, primitivo, essa palavra grega eon, que para o grego clássico é um período de tempo, um ciclo, um ciclo pré-definido, e não importando o tempo que ele vai levar, mas é um período de tempo e um ciclo pré-definido. Para a transliteração dessa palavra hebraica para o grego eon, ficou o sentido e ficou eternizado, principalmente por textos teológicos, como uma duração contínua de tempo. Por isso que ele é sempre traduzido como eternamente ou para sempre. E, por fim, a palavra evangelizo, evangelizar, é um verbo. A origem dele vem de eu, o advérbio eu, que quer dizer no grego bom ou bem, e o substantivo masculino angelos, ou angelos, que quer dizer mensageiro delegado. Ou seja, não é qualquer mensageiro. É o angelos quer dizer um mensageiro que foi mandado por alguém com uma missão específica para trazer uma mensagem específica. Evangelizo, quer dizer propriamente trazer uma boa mensagem ou proclamar uma boa notícia. Ok? Tendo feito esse estudo prospectivo de palavras, a gente chega à conclusão de que o versículo ele tenta nos dizer o seguinte, numa síntese. A palavra de Deus, ela primeiro permanece para sempre, e segundo, ela nos evangeliza, porque ela é o Evangelho. E o Evangelho é a palavra de Deus, como a gente consegue entender um pouco melhor na tradução do Códex Sinaiticus. Trazendo para os sentidos que foram estudados por nós aqui no estudo prospectivo de palavras. Então, voltando aqui, se a palavra de Deus permanece para sempre, e ela é que nos evangeliza, porque ela é o Evangelho, e o Evangelho é a palavra de Deus, a gente está autorizado, dentro das traduções que a gente acabou de fazer no estudo prospectivo, a dizer que o fazer de Deus habita continuamente e é a boa notícia proclamada. Então, vamos lá. Se a gente pegar os sinônimos de habita, notícia e proclamar, a gente também pode dizer que o versículo está tentando passar a seguinte mensagem para a gente. O fazer de Deus vive continuamente e é a boa novidade efetivamente executável. Porque habitar é sinônimo de viver, viver no existir. Existe ou vive, está ativa continuamente. E é a boa nova, a boa novidade. Notícia é sempre uma mensagem de novidade, efetivamente executável, porque proclamar é sinônimo de promulgar. O que é promulgar? É você anunciar, publicitar, dar publicidade a uma lei em que no seu corpo ela é autoexecutável. Vem tudo nela para que não tenha desculpa para não ser executável, ou seja, é uma lei efetivamente executável. Então, o fazer de Deus vive continuamente e é a boa novidade efetivamente executável. Confesso a vocês que pensei, repensei, meditei, fiz uma oração, e o que veio através da intuição, aliás, depois que veio essa intuição, até pensei, nossa, será que era sobre isso que Pedro estava falando? Me veio a fala de Jesus, lá no Sermão do Monte, lá no capítulo 5 de Mateus, entre os versículos 17 e 18, intitulado, essa perícope na tradução de Haroldo Dutra Dias, como a lei, a justiça e o reino, onde você vai ler, segundo Mateus, que o nosso mestre Jesus teria dito, não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Pois amém vos digo, até que passem o céu e a terra, não passará um iota, ou seja, não passará nem a menor letra, ou traço, nem o menor detalhe da lei,
até que tudo se realize. Meditei sobre esse versículo e fiquei convencido de que ele também traduz essa ideia que Pedro vem trazer, né? Não passará nada, nem um detalhe, nem uma mínima letra da lei, até que tudo se realize. A palavra de Deus, ela habita, ela vive continuamente, eternamente, para sempre. Um éon. O éon caberia nessa ideia de até que tudo se realize, né? O éon é um tempo pré-determinado. E não vim destruir a lei ou os profetas, não vim destruir, mas cumprir. Ou seja, a palavra de Deus veio através do Evangelho. Não é uma destruição da palavra de Deus. A palavra de Deus é o Evangelho, e é a palavra de Deus que nos evangeliza. Então, não vim destruir, vim cumprir. Ou seja, a palavra, o falar, fazer de Deus é eterno e é o Evangelho. E o Evangelho é o falar, fazer de Deus. Ou seja, não há destruição da lei. Há uma continuidade da palavra, uma releitura, talvez, ou um chamamento, uma proclamação, uma promulgação para que essa lei passe a ser auto-executável. Fiquei pensando em tudo isso. E aí, ainda meditando e tentando ouvir um pouquinho da intuição, obviamente não tem como passar por esse versículo de Mateus, lá do Sermão do Monte, sem fazer uma visitinha ao primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, justamente intitulado Não Vim Destruir a Lei. E lá no item 7, quando Kardec aborda o tema Espiritismo, lembrando que o capítulo 1 é dividido entre Moisés, o Cristo e o advento da doutrina dos Espíritos, intitulado o subcapítulo de Espiritismo. Lá no item 7, quando Kardec vai falar sobre o Espiritismo, ele diz o seguinte: assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la, também o Espiritismo diz, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Lembrando que na época de Kardec, na época do Iluminismo, onde Kardec trouxe a codificação da doutrina dos Espíritos, colocando sobre ela a alcunha e a nominação de Consolador, ou Consoladora, havia, apesar do materialismo reinante, fruto daquela explosão científica que a Europa, sobretudo a Europa, vivia, havia também uma cultura religiosa extremamente atávica, extremamente presa a culturalismos de séculos anteriores, ainda da época escolástica, que é a época do Renascentismo, aquela época que saindo da época medieval, mas ainda sem os liames, né, sem a influência do iluminismo. Então, havia uma cultura religiosa, uma interpretação evangélica ainda muito atrelada aos atavismos. Havia, claro, e a própria codificação nos mostra, né, alguns espíritos que haviam sido entidades e figuras da Igreja Católica de grande importância, que vieram trazer a sua mensagem, né, na codificação. Mas eram espíritos que já tinham em terra o hábito de tentar trazer uma releitura dessa lei, sem destruí-la, fazer uma proclamação, fazer com que essa lei se tornasse autoexecutável por detalhá-la de maneira mais intelectiva para todos. Essa é a proposta de proclamar o Evangelho, que é o fazer falar de Deus. Quando você proclama, você promulga. E quando você promulga, você está tornando público uma legislação. Se você lê-la e ela vem toda explicadinha, de uma forma que ninguém tenha dúvida na hora de executá-la. Isso é o sentido de promulgar e é o sentido de proclamar. A lei vem toda explicadinha para que ninguém tenha dúvida na hora de executá-la. Então, assim como o Cristo veio para que os atavismos mosaicos, a hipocrisia farisaica, fosse contestada através daquela promulgação da continuidade do falar, fazer de Deus, a doutrina dos Espíritos vem também questionar aquela recrudescência religiosa atávica, aquela recrudescência atávica da religiosidade reinante, sobretudo na Europa do século XIX, na época da codificação.
trazendo, sim, novos aspectos, ou aspectos revividos. Por isso, o cristianismo redivivo, para que nós pudéssemos entender mais e melhor essa lei que deve ser autoexecutada. E Kardec continua no item 7. Nada ensina em contrário ao que ensinou Cristo, mas desenvolve, completa e explica em termos claros e para toda a gente. Assim como na época de Jesus, o acesso ao debate, ao entendimento, à pesquisa religiosa da lei, do falar, fazer de Deus, da palavra de Deus, era restrita a castas, sobretudo os fariseus e os demais sacerdotes ou entidades sacerdotais e os escribas. Além dessa interpretação, desse debate, dessas explicações serem restritas a estas castas, não chegando vulgarmente, no sentido literal, né, no sentido benéfico da palavra vulgar, né, não se socializando entre as demais pessoas interessadas, assim como isso existia na época de Jesus. Jesus quebrou esse paradigma, andando entre todas as figuras sociais periféricas e marginalizadas, dando explicações extremamente superiores e muito bem elaboradas daquela lei, que antes só era trazida ao povo pelos escribas e pelos fariseus. Assim como Jesus fez isso. Kardec, com a codificação, prestem bem atenção, não foi Kardec, não foi a figura de Kardec. A codificação, que foi um método científico, trazido através do método científico, uma revisão integrativa de literatura, que seria chamado hoje o método controle universal do ensino dos espíritos. Através desse método, através da codificação, Kardec veio vulgarizar, socializar, tornar notório, público e indiscriminado o conhecimento evangélico. Esse conhecimento redivivo, ressignificado, relido, para que fosse claro para todo mundo que lesse aquela mensagem. Aliás, como deve ser o falar-fazer, que é a palavra de Deus. E, lógico, lendo isso, desde a minha mocidade, eu sempre, na minha mente, eu tenho uma ligação entre o capítulo 1º do Evangelho segundo o Espiritismo, no Ministro e a Lei, com essa questão específica, a questão 627 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta ao Espírito de Verdade o seguinte: uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os Espíritos dão? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? E o Espírito da Verdade tem uma resposta lindíssima, onde ele diz: Jesus empregava a miúde, na sua linguagem, alegorias e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e os lugares. Assim como o Espiritismo, a doutrina dos Espíritos, veio falando termos que eram adequados à capacidade de entendimento do mundo do século XIX. Hoje, depois de todo um arcabouço literário trazido, por exemplo, por Francisco Cândido Xavier, a gente não pode admitir que na codificação da doutrina dos espíritos, Kardec se desse ao direito de colocar a palavra como castigo, como maldade. Porque hoje nós sabemos, estava lendo até agora há pouco um texto de Emmanuel Avun, que não tinha nem a ver com a nossa pesquisa, onde Emmanuel fala: tanto os seres bons quanto os seres não tão bons, ele se exime. Ele vai fazendo dicotomias. Ele fala assim: escuridão, luz, né? Verdade, mentira. Aí ele, na hora de falar dos seres bons quanto os seres não tão bons, porque não existe maldade, existe ignorância da lei divina, não existe castigo, existe consequência justa à sua inapropriação da lei divina. Assim como Cristo falou com conformidade àquela época, a doutrina dos espíritos trazida pelo movimento iluminista, né, trazida sob a luz do movimento iluminista, através do conhecimento científico, porque lembrem-se, foi o método científico que trouxe até nós. Ela também falava de conformidade com as pessoas, o tempo e os lugares. Mas a doutrina dos espíritos, assim como
a palavra fazer, falar, falar, fazer, de Deus, ela é contínua. Ela não é o eon para sempre. Ela não vive e existe eternamente. Faz-se mistério, diz o Espírito da Verdade, agora e sempre, que a verdade se torne inteligível para todo mundo. A verdade é uma busca contínua. Pascal, na Revista Espírita, se eu não me engano, de 1800 não vou chutar porque eu não vou lembrar, gente. Mas tem um texto de Pascal, eu já comentei ele aqui algumas vezes, onde ele fala sobre a verdade. Né? A verdade é um ponto de vista que vai evoluindo de acordo com que o véu da lei divina vai se descortinando à nossa frente. A verdade é uma lâmpada, como diz Pascal, que vai se iluminando, iluminando o terreno sombrio à nossa volta, à medida que nós vamos entendendo mais e melhor a lei divina. Então, falar e fazer de Deus tem que ser contínuo, porque sempre haverá a necessidade de que a verdade seja relida, seja revista, para que ela se torne cada vez mais inteligível para todos. Continuando na resposta do Espírito da Verdade, muito necessário é que aquelas leis, as leis que Jesus trouxe, através dos evangelhos, que foram interpretadas durante 1.800 anos, por entidades que, segundo a própria história nos endossa e nos permite dizer, não foram tão mais moralizadas do que os próprios fariseus criticados por Jesus. 1.800 anos interpretando o evangelho, essa lei, esse falar, fazer de Deus, revisto, redivivo pelo Mestre Jesus. Era necessário que essas leis, que vieram atravessando os séculos, com quase tanta perversidade interpretativa quanto houve na época dos fariseus e dos escribas, era necessário que elas fossem explicadas e desenvolvidas novamente, porque o falar, fazer de Deus é contínuo. E a verdade, ela evolui junto com a nossa capacidade de entendimento. Então, mais uma vez, no advento da doutrina dos Espíritos, foi necessário se retomar o falar, fazer de Deus e fazer com que ele fosse reentendido por nós. Principalmente, diz o Espírito da Verdade, eram poucas as pessoas que compreendiam, talvez muito mais do que as de hoje. Talvez hoje nós vivamos uma época privilegiada, onde as pessoas conhecem e já começam a compreender, provavelmente, mais até do que na época de Kardec. Mas talvez a gente ainda esteja pecando nesse segundo quesito. O Espírito da Verdade fala, poucos a conhecem e ainda menos as praticam. E aí que começa a importância de você sempre estar com seu coração aberto para entender e reentender o falar, fazer de Deus. A palavra eterna de Deus. Porque a missão da doutrina dos Espíritos, que é a missão de todo aquele que se professar cristão, é entender cada vez mais e cada vez melhor a lei divina e as suas verdades eternas e imortais, para que, através do nosso falar, pensar próprio de cada um, se consiga abrir os nossos olhos e ouvidos e os demais, de todos, confundir todos aqueles que ainda são orgulhosos e rebeldes à lei divina, e deixar cair a máscara de todo aquele que usa uma suposta virtude de entendimento da lei, do falar, fazer de Deus, de maneira hipócrita. O ensino dos Espíritos, essa nova releitura, esse reentendimento do falar, fazer de Deus, tem que ser claro e sem equívocos. Muitos espíritos deram mensagens até hoje, desde a época da codificação. Livros espíritas continuam sendo publicados, reeditados até hoje. Mas é necessário que nós também tenhamos a nossa parcela de entendimento, de esforço pessoal, para que nós entendamos no nosso saber, nos domínios da nossa consciência, o que está sendo
escrito pelos nossos irmãos espirituais e lido por nós. Porque o ensino dos Espíritos tem que ser sem equívoco. Primeiro, para que ninguém possa dizer, mas eu não sabia disso. E para que todos possam julgar e apreciar com razão. Tem que ser lógico, tem que ser racional, tem que ser moralmente elevado. E concordem comigo, a crítica não é mordaz. Sejam indulgentes com o que eu vou falar por caridade. Mas nós conhecemos literatura espírita, ou literatura que se diz embasada no espiritismo, que não consegue ser nem clara e nem sem equívoco. Por isso é necessário que nós tenhamos sempre alerta em nossas consciências a capacidade de reentender sempre, continuamente, esse falar, fazer e a lei divina. Porque a doutrina dos espíritos está incumbida, como o cristianismo, como todas as verdades da lei divina, de preparar o reino do bem que Jesus anunciou. O reino de Deus que está dentro de cada um de nós. A incumbência de toda doutrina que tenta se aproximar da lei divina e natural, assim como é a doutrina evangélica, a qual é professada pela doutrina dos Espíritos, não há diferença entre elas. É fazer com que o reino de Deus que está dentro de cada um de nós possa florescer da melhor maneira possível. Daí, a necessidade de que a ninguém, nenhum de nós, seja possível interpretar a lei divina e natural, o evangelho, o falar, fazer de Deus, de acordo com o sabor das nossas paixões, das nossas más tendências. E nem se permita a gente tentar falsear qualquer aspecto, nem um traço e nem um iota, nem a menor lei e nem o menor detalhe de uma lei toda de amor e de caridade. Nesse sentido, a intuição nos caminhou para essa lição lindíssima de André Luiz, que está no livro O Espírito da Verdade, capítulo 8, intitulado A Rigor, onde André Luiz pega várias palavras que são comumente lidas nos versículos do Novo Testamento, e ele se permite ressignificá-las a partir da visão espírita, espiritualista, da visão de espírito que ele tem. E ao final da lição ele dá essa mensagem, deixa essa mensagem para a gente. A rigor, a verdade pode caminhar distante da palavra com que aspiramos traduzi-la. Lembre-se que até onde nós sabemos de quem foi o espírito que se intitula André Luiz, na sua última reencarnação no planeta Terra e no país chamado Brasil, ele provavelmente era um cientista extremamente gabaritado. Então ele sabe do que ele está falando. A verdade pode caminhar distante da palavra que a gente quer traduzir. O sentido que nos ensinaram de uma palavra pode não ser tão verdadeiro, pode não ser tão verídico quanto a expressão que aquela palavra realmente teve na época que ela foi proferida. O sentido das palavras que a gente trouxe no nosso estudo de prospectiva, para nós pode ter sido diferente na época de Pedro, que Pedro escreveu isso aos judeus dispersos. Para eles poderia fazer um sentido completamente diferente. Então, como que a gente fica nisso, João? A gente vai ficar sempre à mercê da interpretação da época, do tempo, do lugar e das pessoas? Sim, sim. Por isso é importante que a gente sempre tenha o coração aberto a conhecer, meditar, sentir e vivenciar o exemplo do nosso melhor guia e modelo, que é o nosso Mestre Jesus. Como a interpretação geral das palavras nem sempre representam a amplitude total do falar, fazer de Deus para cada uma delas, para cada palavra, para o sentido geral delas, é importante que a gente tenha o exercício contínuo de conhecer, meditar, sentir e viver o exemplo do Cristo. O falar, fazer de Deus através do nosso melhor guia e modelo.
E André Luiz dá uma sugestão. Renove, pois, as expressões do seu pensamento. Renove as expressões do seu pensamento. Esteja com a consciência e o coração plenamente e continuamente abertos a reler, a reentender, a revisar o falar, fazer de Deus na sua vida. E Emmanuel, no livro da Esperança, lá, capítulo 1, chamado Culto Espírita, ele fala o seguinte: o culto espírita possui um templo vivo em cada consciência. O templo da doutrina dos espíritos é primordialmente a sua consciência. Você pode professar a sua fé e realizar a sua adoração a Deus em qualquer espaço de pedra, em qualquer campo e por qualquer ritual e condição ou apetrecho ou aparato material que você quiser. Não há o menor problema nisso. Você quer tomar sua água fluidificada? Tome. Você quer ouvir sua palestra pública doutrinária? Quer tomar o seu passe? Você quer estar na Casa Espírita, sentir o cheirinho de Casa Espírita, o cheiro de livro da livraria da Casa Espírita? Não tem o menor problema. Você quer ir no culto evangélico? Você quer ir na missa? Não tem o menor problema, porque nós todos precisamos congregar. Agora, nunca esquecer que o primeiro templo é a consciência. Ontem a gente lia a passagem da mulher samaritana. É necessário, e chegou o tempo, Jesus disse para a samaritana, em que todos devem adorar a Deus em espírito e em verdade. Freud ensinou para a gente que todas as verdades, ainda intraduzíveis, estão no inconsciente humano. E a lei de Deus está na nossa consciência. Se você entender que o que Kardec chamou de consciência, que o Espírito de verdade chamou de consciência, é a mesma entidade que Freud chama de inconsciente, você vai entender. A lei de Deus está na sua consciência. Toda a verdade está na sua consciência. Os homens de bem que decidem estudá-los são os que melhor compreendem. O templo vivo do falar-fazer de Deus é na consciência de cada um de nós. É o primeiro e mais valioso templo. E Emmanuel fala, é isso porque tem que estar em conformidade com o que Jesus falou. O reino de Deus está dentro de vós. Se a lei de Deus está na nossa consciência, o reino está na nossa consciência. E isso é refletido por aquela noção teológica evangélica do a cada um por suas obras. Que a nossa consciência possa ser afinizada com o nosso pensar. E o nosso pensar, conseguinte, afinizado ao nosso falar. E o nosso falar, conseguinte, afinizado ao nosso sentir, e ao nosso sentir, a nossa vontade, e a nossa vontade, a nossa ação. No Confim segue, lá no capítulo 19, chamado Na Senda Renovadora, Emmanuel ainda lembra a gente. Entre nós, professadores da doutrina dos espíritos, o princípio religioso não se confina à profissão de fé vazada na confissão labial pura e simples. Não adianta falar. Além da palavra que exprime o pensamento, será igualmente a ação que reflete a vida. No Confie segue, ele continuando a lição dele. É por isso que toda a nossa predicação, ou seja, toda a nossa retórica, todo o nosso falar, deve começar em nós mesmos, através do estudo edificante, que nos amplia o horizonte mental e através do serviço, que nos propicia experiência. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Ou seja, trabalhemos na lei de amor, de justiça, amor e caridade. Trabalhemos na lei de amor, justiça e caridade. Esse é o primeiro mandamento. Instruí-vos é o segundo. Vamos buscar sabedoria. Vamos entender cada vez mais e melhor o falar, fazer de Deus, cuja a legislação foi proclamada primeiro no nosso templo consciencial. E é lá que nós temos que exercer nosso louvor e a nossa adoração.
a esse falar, fazer de Deus. E aí eu pergunto a você, o que você aprendeu com Jesus hoje? E eu passo a palavra a vocês, querida confraria. Quem gostaria de começar falando para a gente? Ô, João, você coloca a passagem para mim? Coloco, com certeza. Você quer a passagem do versículo? Versículo, você quer o... Isso, é. Deixa eu botar tudo aqui. Qual tradução você quer? Qualquer uma. Então, você vai dar licença de botar do Código Sinai, para mim foi melhor. Tá? Tá bom. Primeiro, deixa eu lembrar que foi tanta coisa hoje. O seu Honório de Abreu, ele tem um estudo, né? E que ele fala exatamente isso. Você dá o entendimento de acordo com o seu saber. E você, de acordo com os seus olhos, né? Então, por isso que é interessante você estar sempre se evangelizando, sempre lendo coisas edificantes, sempre trabalhando no bem, para que você enriqueça isso, e o seu olhar vai refletir o que você vê de uma outra forma, né? Então, por exemplo, o moço... como é que ele chama, gente? Ai, o fidalgo lá no Evangelho, que Jesus convidou, larga tudo e vem, me segue, né? O jovem rico. O jovem rico. Então, o que fala? A gente pode falar assim, ele perdeu uma oportunidade, Jesus deu uma oportunidade, ele perdeu. Eles falam que Chico falaria de outra forma, né? Ele adiou, né? Ele não vai fazer uma coisa negativa, né? Jesus o espera novamente, né? Esse tipo de coisa. Então, o seu Honório, ele fala exatamente isso. Porque você colocou ali, né? A questão da palavra. E dentro dessa passagem, mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e esta é a palavra que, como evangelho, vos foi pregada. Aí aqui, você fala sempre, né, que pede intuição e tal. Na hora que você começou, eu já fui lá em Gênesis, né? Excelente. No princípio, Deus criou os céus e a terra, e Deus disse, né? Porque a irmã Ilha explica isso, ela fala exatamente isso, o falar, fazer de Deus, ela usa exatamente isso, né? Porque a palavra para o judeu, ela é muito concreta. Você fala e aquilo toma forma. E o Espiritismo veio esclarecer isso de uma forma do pensamento, você molda, você faz aquilo que você joga, aquilo volta, né? Veio esclarecer, igual você colocou aí no slide, né? Que o Espiritismo, né, o Consolador, veio para abrir mais os nossos entendimentos. Então, a irmã Aila fala isso, que para o judeu, a palavra ela é muito concreta, ela tem muito peso, né? Você fala e aquilo tem uma forma. Então, é exatamente isso, falar e fazer de Deus. Então, Deus disse, né? Faça-se... divida-se, né, as águas de cima com as águas de baixo, aquilo se fez, criou os pássaros, ele viu que era bom, né? Então, tem exatamente isso, né? E o evangelho, a gente já né, sabe disso, que o evangelho não é o evangelho de João, né, o evangelho de Lucas, as epístolas, não é isso. O evangelho é a própria vida do Cristo, né? E ele é o quê? Nosso guia e modelo. Ele vai agir de acordo com o que o Pai quer. Então, ele é o verdadeiro evangelho, né? Ele é o evangelho que é pregado. Como devemos agir naquilo que Deus programou para nós podermos evoluirmos de forma mais rápida, sem dores, né? Sem
menor número de dor possível, né? E eu achei isso fantástico, porque você foi para uma linha e eu fui para outra, fiquei lá no Antigo Testamento e aquilo foi me consumindo. E aí, engraçado, né, como é que a gente vai tendo, pega em coisas, porque Deus vai fazendo de forma diferente naquilo que te desperta, né? Um desperta aqui, outro desperta ali, é muito interessante isso. Com certeza, Mônica, com certeza. Mas você reparou que tudo em volta dessa questão da palavra rima, né, querer dizer, no grego, provavelmente foi transliterada de algum sentido bem parecido do aramaico antigo, mas ela querer dizer essa coisa do falar, fazer. Você trouxe a concretude da ideia. Né? O judeu tem essa percepção de que, como ele era um povo escolhido, ele era portador da eterna aliança e da promessa, a palavra dele era naturalmente profética. Por isso que Jesus fala assim, citando a lei antiga, né? Aquele que disser para o seu irmão, raca, né? Você é louco, cuspir para o lado, ele vai ser réu. Porque ele tá mandando o falar, fazer dele energeticamente, vibratoriamente, ondularmente, para prejudicar a psicosfera do outro. Então, bem legal como é que as nossas falas, apesar de você lembrou bem, né? Você foi para um caminho, eu fui para o outro, mas como que fica nessa ideia E central acaba, da importância, né? você quer prejudicar o outro, mas aquilo reflete em você, é seu Sim, espelho, volta para você. sim, E o interessante é que Deus disse e fez e viu que era bom. Então, quer dizer, a palavra dita, né, o falar, fazer de Deus, ela é sempre para o positivo, ela é sempre para o bem. E ela, como é uma lei, né, e a lei é divina, ela é eterna, mas ela não é antes do Criador, né? Ele é que fez, né? Então, ela é infinita, mas ela teve um início e não tem um final, né? Porque veio dele, né? Então, e ela vai ser, igual está aqui, né? Como o evangelho vos foi pregado, o seu agir, como você deve agir. E o agir é exatamente isso do judeu: falar, fazer. Fazer é agir, né? Fazer é agir. Como que você vai agir perante esse universo, essa humanidade, para que você possa também fazer e ver que é bom. sim. Perfeito, perfeito, Mônica. Deixa eu só parar o compartilhamento um pouquinho para poder voltar a ver vocês, mas se alguém quiser, a gente volta a compartilhar a tela. Obrigado, Mônica. Quem mais gostaria de falar, gente? Tem como voltar lá no slide que fala do para sempre, o conceito? Sim, claro. Só um minutinho. Ah. Esse? Eon. É uma das poucas vezes que você vai ver no grego um substantivo primário, né? Com essa tradução, então, não é uma coisa tão comum, né? Eu fiquei na dúvida na questão assim, quando determina uma era, é eterno? A palavra é eterna como Deus? É uma dúvida. Sim. Segundo a pesquisa que a gente fez no Strongs e no Léxico de Thayer, Clara, ele admite essas duas traduções, né? A tradução clássica é um período de tempo determinado, né? Não importa quanto, desde que seja determinado. Por isso que ele fala em ciclos. Eon, classicamente no grego, quer dizer período que traduz um ciclo completo, início, meio e fim. Mas, como eu falei, parece, lendo o léxico de Thayer, que é um pouco mais antigo, e um pouco mais completo, um pouco mais, ele esmiuça um pouco mais, deu a entender que depois que essa palavra sofreu a transliteração, ou seja, havia uma palavra em aramaico ou em hebraico clássico, e não tinha uma tradução compatível com nenhuma palavra sabida do grego. E aí se pegou uma palavra
do aramaico, e se transliterou, ou seja, não fez uma tradução para o grego, colocou ela próxima de uma palavra o máximo com o sentido mais próximo possível. Transliteração é muito difícil de exemplificar. Deixa eu ver se eu consigo achar um exemplo para você do qual é a diferença. Né? Deixa eu ver aqui. Vamos lá, vou fazer um exemplo bem... Isso vai casar muito com esses contos infantis, né? E viveram felizes para sempre. Tem um período, né? Sim. Esse período vai ser uma duração contínua, mas vai fechar um ciclo. Vai fechar ali um ciclo e vai começar... Quando você falou, eu também fiquei com essa dúvida dela, né? Mas aí veio isso, né? Igual livro infantil. É porque o éon mesmo, a palavra clássica, a tradução grega clássica, ela não admite necessariamente continuidade. Ela não quer dizer... Ela pode se apropriar, um dos usos, principalmente na teologia do cristianismo primitivo, é eterno, para sempre. Mas se você for no grego clássico, ela não é essa tradução. Essa tradução não cabe para ela. Porque ela é um período de tempo, pode ser muito tempo, mas tem que ter início, meio e fim. Ion tem que ter início, meio e fim. Por isso que eu estou falando, deveria ter uma palavra específica para eterno, para um tempo contínuo que não para, não tem nem início, nem meio e nem fim. Deveria haver essa palavra no hebraico, no aramaico, que não tinha correspondente de tradução no grego. Aí eu falei, não, peraí, não tem nada no grego que queira dizer isso aí. Não, mas não tem nada parecido? Não, parecido tem ion, mas ion é um período de tempo determinado. Tem que ter início, meio e fim. Por isso que ficou essa falta de consenso, vamos dizer assim, na tradução. Ela originalmente, classicamente, é um período de tempo pré-determinado. Tem que ter início, meio e fim. Por isso que ela é traduzida para o português, para o latim, como era. Uma era tem início, meio e fim. Não importa quanto tempo vai durar, mas tem início, meio e fim. Agora, para as traduções do grego, do cristianismo primitivo, elas foram traduzidas como eternidade, como para sempre. Isso aí é uma perversão da tradução. Mas a gente tem que saber, porque quando você lê a maioria dos textos antigos, principalmente o Novo Testamento, você vai ler o grego eon no sentido de eterno, de para sempre. Entendeu ou ficou mais complicado, gente? Não, para mim, na minha cabeça, está para sempre. Para sempre, assim, sem fim. A palavra de Deus é sem fim. Sim. Essa é a tradução da palavra eon no cristianismo primitivo. Mas do jeito que eles traduziram como não tem, eu entendi também o que eles quiseram dizer. Mas, para mim, dentro de mim, é eternamente. Teve início, mas não tem fim. Sim. Sim. Eu também prefiro acreditar que a palavra de Deus é eterna, imutável e perfeita como o próprio Deus. Né? Mas a gente tem que entender que, a partir do momento que admite mais de uma tradução, lógico que eu não sou obrigado a ir na opinião nem do Strong, nem do Dyer. Né? Mas eu tenho a minha própria opinião, como vocês têm e estão externando. A gente tem que lembrar que ela pode ter outro sentido. Por quê? Por exemplo, quando você pega o espírito, vamos lá, nosso espírito é imortal, né? A doutrina dos espíritos fala que o nosso espírito é imortal, não é isso? Se ele é imortal, você pode admitir que ele é eterno. Mas aí você pega a doutrina dos espíritos e logo lá nos atributos de Deus, ele é claro, eterno, somente Deus. Opa, peraí, mas calma aí. O espírito não é imortal? É imortal. Se ele é imortal, ele é eterno. Não, eterno só Deus. Não, como assim? Não estou entendendo. Por isso que a gente tem que falar assim, abaixo de Deus, o que tem mais próximo da eternidade, que a gente sabe, é o espírito imortal. Mas vocês entenderam por que é importante você saber dos sentidos e das traduções viáveis de cada palavra? Né? E se, de repente, essa questão da imortalidade, eu não sei, estou chutando, tá, gente? Eu nunca parei de pesquisar isso, aliás, uma boa ideia que eu tive aqui agora. Se quando a tradução do francês, né, foi traduzido para a língua portuguesa como espírito imortal, e se a palavra imortal na língua francesa, na época de Kardec, tivesse um sentido mais ampliado? Imortal, por exemplo, imortal até onde se sabe. Ou se fosse uma palavra que dizia assim, imortal abaixo da eternidade de Deus.
Por isso que é bom a gente saber dos dois, das traduções, das duas, né? Dois não, todas as traduções possíveis. Mas, vou repetir, dentro do meu saber, eu concordo plenamente com vocês. Eu prefiro traduzir Eon, no meu entendimento, como eterno para sempre. Porque senão a palavra de Deus, se ela tiver fim, aí perde completamente o potencial de raciocínio para mim. Ok? Mas vamos lembrar, né, que o grego ele tem outra visão do judaísmo, né? E que tem Sim, outra visão hoje do espiritismo, né? sim, sim. Então, por exemplo, igual Kardec fala assim, qual a razão de ter vindo o Consolador, né? Já que Jesus já disse tudo, igual você leu lá na questão, que eu não guardo a Uhum, questão. Aí falou, não, é sim, porque o que foi dito ficou muito obscuro, agora tem que esclarecer e tal. E é exatamente isso aí, né? sim, sim. É necessário, eu acho que, pelo menos para mim, a mensagem que ficou dessa pesquisa, dessas reflexões, foi justamente isso. Se permitir, tudo se resume no que André Luiz falou, né? Permita-se reler, revisar, reentender aquilo que você supostamente acreditava como verdade sempre, porque verdade é só um ponto de vista. A palavra de Deus sendo eterna e perfeita, qualquer que seja o nosso entendimento dela, está infinitamente, inimaginavelmente longe de toda a verdade que a palavra de Deus pode significar. Por isso, né, a gente tem que se manter nesse exercício contínuo de reinterpretação, de aquilatamento, de aumento, de aprimoramento do nosso entendimento da palavra de Deus. E a receita é, como que eu faço isso, João? Através da prática do que você já entende ser a lei de Deus. É praticando o que você já acha que entende da lei de Deus, cometendo erros e acertos, e revendo, né, fazendo o seu balanço moral interno, como Agostinho orienta na questão 919. Você fazendo isso, esse processo, você vai conseguir entender, mas eu achava que caridade era isso. Mas eu estava errado. Por exemplo, eu acho que eu já contei para vocês, mas é sempre bom lembrar, né? Para quem já conhece a história, a pedidos do protagonista da história, eu não vou usar mais o nome, não vou mais identificar. Mas eu tenho um conhecido muitíssimo querido, dentro de um confrade extremamente querido, muito amado por mim. E certa vez no Rio de Janeiro, e é um palestrante também, é um expositor espírita conceituado, com uma bagagem assim, me ensinou muito do que eu sei, muito, 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 muito mesmo. E é um confrade exemplar em todos os quesitos, não tem nada que possa desabonar qualquer conduta que eu tenha visto dele. E aí, um belo dia, ele estava lá na estação de trem, esperando o trem chegar para ele ir da casa dele para o trabalho, e ele viu um irmãozinho nosso sentado em situação de rua, né, mendigando. E ele olhou aquela cena, o trem estava demorando a chegar, aí disse que o estômago dele deu aquela roncada e ele toma o café da manhã dele no trabalho dele, ele tomava o café da manhã no trabalho dele. Falei assim, rapaz, você quer saber? Hoje eu estou com mais fome do que antes e eu vou aproveitar e vou ajudar esse nosso irmão. Aí foi lá, tinha, né, não sei se vocês conhecem, mas a maioria das estações de trem do Rio sempre tem uma lanchonetezinha ou alguém vendendo algo para comer, né? Ele foi lá, comprou 2 coxinhas de galinha e 2 refrescos de uva, veio com a mão falou assim, né? Agachou do lado do irmão e falou, meu irmão, eu estou com muita fome e eu vou tomar meu café da manhã aqui. Você aceitaria tomar o café da manhã junto comigo? Pô, perfeito, cara. Perfeito. Ele conseguiu lembrar de cada detalhe de que a caridade não ofenda e não minorize, não menospreze o outro que está na carência. Diz que ele sentou do lado, o cara deu uma coxinha, deu um suco de uva para ele. Diz que o nosso irmãozinho pegou a coxinha na mão, pegou o suco de uva na outra, olhou para um, olhou para o outro, olhou para ele e falou assim, não tinha refresco de laranja, não? Aí diz que ele ficou parado olhando assim, e obviamente, né, não sei vocês, mas eu, frente a essa reação, iria, no mínimo, dar vazão à minha falta de indulgência e perpassar pela minha mente o seguinte pensamento. Pô, cara, já dei para ele o suco, está comendo a mesma coisa que eu, ele ainda vai reclamar? Mas aí, esse confrade muito amado por mim, me deu uma baita lição nesse dia. Ele falou assim, João, ali eu aprendi que caridade
não é chegar com a solução. Quem é você para dizer qual é a melhor solução para o outro? Caridade é você estar disponível, presente para cooperar. Eu deveria ter chegado para esse irmão falando assim, meu irmão, eu estou indo tomar café que eu estou com muita fome, você me acompanha? E ele fez mais, com muito brilhantismo, ele falou assim, eu deveria ter feito o que Jesus faria, o que Jesus fez, inclusive, com o paralítico do poço de Betesda. Estendeu a mão e falou, vem comigo. E não sentar naquela condição que deixava ele, igual o cego Bartimeu, achando que era incapaz e menosprezado. Eu deveria ter falado assim, estou indo tomar café, você me acompanha, para já incitar nele um movimento de mudança. Não sei se vocês entenderam o que eu estou querendo dizer. Mas é necessário que a gente reveja todos os conceitos que a gente acha que sabe da lei divina através das histórias que a gente vai vivenciar, principalmente dos tropeços. A gente aprende muito mais com os erros do que com os acertos. Mas essa história que eu sempre gosto de lembrar e contar, ela sempre me lembra o quanto que até as pessoas que eu admiro e que são inspiradoras do meu discernimento, da minha condução, são confrades com quem eu consigo me aproximar e eu acredito que consigam seguir o exemplo de guia e modelo de Jesus melhor do que eu, até eles são convidados, tempo a tempo, a rever os conceitos deles de caridade, da lei divina. Os conceitos. Na época de Kardec, o filme Kardec mostra isso muito bem. Qual era a caridade dele e de Amélie Boudet? Eles acordavam, serviam pão e leite para todo mundo que fazia uma fila na casa dele. No filme mostra isso. Né? Viagem Espíritas e Obras Póstumas também faz comentários a isso. A caridade estava pronta. Ninguém reclamava. Era o necessário e era o cabível daquela época. Hoje não. Hoje você já tem que repensar. Caridade é chegar com a solução pronta, achando que você sabe qual é a melhor solução? Ou é chegar com a disposição de cooperar? É você ir até a necessidade do irmão ou convidar o irmão a reagir? Qual é o verdadeiro óbolo da viúva? O que realmente você precisa dar de si para entender o valor que aquilo tem? Porque quando a gente entende demais o que é caridade, fica fácil distribuir caridade, né? Eu acho que eu entendo tudo sobre caridade. Mas quando eu sou chamado a um simples ato de indulgência, como é essa história que eu posso te contar, eu falhei, eu tropecei. Então, qual o óbolo da viúva que eu não consegui entender no meu proceder? Para isso é necessário você rever, e rever, e rever, e rever, praticar, tropeçar, levantar, aprender, e rever, e rever, e rever. Eu acho que, na minha opinião, não sei vocês, essa é a grande proposta desse versículo de hoje. Mas eu já falei muito, gente. Vamos lá, Elcimar, por favor. Oi, eu quero rever aquela tela de André Luiz sobre a rigor. Espera aí, agora. Vamos lá. A rigor, né? Sim. Vamos lá, vamos achar aqui. Essa mensagem, essa frase de André Luiz também impactou demais, Elcimar. Está aí, ó. A rigor, a verdade pode caminhar distante da palavra com que aspiramos traduzi-la. A verdade pode estar distante do que eu acredito ser o significado da coisa. Renove, pois, as expressões do seu pensamento. Renove, pois, as expressões do seu pensamento. E a vida renovar-se-á inteiramente nas fainas de cada hora. Exatamente isso.
Para mim, do estudo todo hoje, eu poderia ficar só com essa frase aí, que estaria excelente. Sim. Como que nós, talvez, entendemos essa palavra, né, de forma tão equivocada e traduzimos da nossa forma, contrariando bem aquilo que Pedro fala lá na interpreta, que ninguém deve fazer interpretação, né, da palavra de Deus ou do Evangelho do Cristo. A interpretação não é particular de ninguém. Ninguém pode querer ter esse... Não, a minha interpretação é a melhor. Não, ninguém pode ter isso. Sim, isso mesmo. E o mais importante, né, é renovar a expressão do nosso pensamento. Aí sim, essa palavra, então, ela vai realmente fazer efeito dentro de nós. Porque só através disso aí é que a nossa vida vai tomar outros rumos. Não é? Vai tomar o rumo certo, aliás. Outros rumos, não. O rumo certo. E, né, no entendimento dessa palavra que não passa, dessa palavra que ela é eterna e que deve ser eterna nos nossos corações. Então, assim, nossa, eu não conhecia esse texto, não, mas, para mim, foi o que explicou aí o valor dessa palavra que é o Evangelho. Exatamente, nos incitando a renovar o nosso pensamento. Porque se não renovar o pensamento, não vai resolver nada. Não vai resolver nada. O falar e o fazer, o falar é bem diferente do fazer. Falar é muito fácil, né? Agora, o fazer requer mudança de comportamento, requer mudança de pensamento, né? Mudança de atitude. Aí sim, aí nós vamos estar entendendo um pouquinho o Evangelho do Cristo. É aquilo, né? O que eu aprendi hoje? Mas o que eu estou praticando do que eu aprendi hoje? A ideia é mais ou menos, pelas menos assim, foi mais ou menos o que ficou para mim hoje. Muito bom, tá? Muito bom mesmo, João. Você é sempre muito bacana nas suas colocações. Essimar, gratidão. Graças a Deus por isso, né? Lembrando que eu tento atrapalhar o máximo possível, né? Tento não atrapalhar o máximo possível, apesar de achar que eu atrapalho o máximo possível a espiritualidade, que tenta desesperadamente, acredito eu, inspirar a gente. Mas gratidão, gratidão. A intenção é essa, que todo mundo saia daqui com as sementes de aprimoramento. Adriana, querida, pode falar. Pode. Deixa eu só concluir aqui. Aquela partezinha também que né, Kardec vem nos explicando, que o Espiritismo veio para explicar, não é? Para nos fazer entender o Evangelho. Aí, outro dia, eu estava ouvindo também um estudo, e o palestrante falou o seguinte, que quantas pessoas procuram a hospedaria que hospedou o bom samaritano. Ao que o bom samaritano hospedou a pessoa, né, o necessitado ali naquele momento. Ou seja, até hoje eles ainda estão procurando aquela estrada, sinais da hospedaria, não entendendo que aquilo ali realmente foi, né, uma parábola. Olha aí, a palavra não funcionou, não funciona na cabeça de muita gente. Ainda, graças a Deus, nós já estamos tendo essa visão, né? De entender realmente a situação da história que Jesus contou, para que nós pudéssemos aprender aquele ensinamento e do que realmente aconteceu, né? Sim. Você não imagina como é que fica a interpretação de eu não vim trazer a paz, mas a espada. Todo aquele que não negar seu pai, sua irmã, sua mãe, seu filho, não é digno de mim. Aquele que bota a mão na chaúpa e olha para trás não é digno de mim. Imagina como é que ficariam essas expressões, né, se a gente levasse ao pé da letra, se não tivesse essa transcendência do entender a palavra. Né? Adriana, querida, desculpa, pode falar. Boa noite. Boa noite. Estou ouvindo vocês aí, né? Tirar o espírito da letra, né? Tirar o espírito da letra, ao invés de ficar lá, como esse Mar falou, né? Procurando a hospedaria, buscar compreender e tentar fazer algo semelhante, né? O que nós precisamos fazer, né? Esse estudo de hoje lembrou muito a passagem quando Cristo nos fala, né, que os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão, né?
esse nosso hoje estudo que fala que a palavra do Senhor permanece para sempre, né? Que ela que foi ensinada para todos nós. E a palavra do Cristo, né? Todos sabem, jamais passará, porque é a verdade, né? É a lei divina, é a expressão maior de Deus para nós, na nossa condição de compreensão. E quando esse versículo nos fala que a palavra do Senhor permanece, quando Cristo nos fala que o céu e a terra passarão, mas que as suas palavras não vão passar de jeito nenhum, por serem a verdade, por serem a expressão divina, nós pensamos também que esse permanecer que fala aqui no versículo, nós também, né, tantos outros entendimentos... Adriana, Oi, desculpa, dentre, começou a falhar, dentre tantos outros entendimentos, deve esse permanecer, nós devemos fazer, eu estou seguindo assim essa linha de trazer para as nossas vidas, né? Então, esse permanecer vir para nós. Olha só, se nós pensarmos o seguinte, passaram por essa terra que nós vivemos. Espera aí, Adriana, repete, por favor, falhou. Oi, está ouvindo? Repete. Agora estou. De tantos que já passaram por esse mundo, não é isso? Obstáculos maiores que o Cristo teve, especialmente por ser alguém que não errou, a gente desconhece, né? Mas ele, de toda forma, em nenhum momento algum, ele se desviou de onde ele devia permanecer. No cumprimento da sua missão, no cumprimento de tudo aquilo que foi programado com Deus devido à nossa necessidade. Então, esse benefício que nós que estamos aqui nesse mundo recebemos do Cristo é para também nos ensinar a nós também permanecermos. Por exemplo, se nós lembrarmos que os discípulos estavam com Cristo, né, lado a lado a todo tempo. Eu não gosto muito de mencionar equívoco dos discípulos, porque eu me sinto meio que como se eu estivesse falando deles, né? Mas, ao mesmo tempo, eu sei que eles nos compreendem a tentativa de tentar conseguir ter uma noção melhor do que eles querem nos ensinar. Então, por exemplo, Pedro, naquele momento que aconteceu, devido a uma fraqueza dele, ele negou Jesus 3 vezes, né? O Judas, ele tão assim voltado para aquela coisa política, de alguma forma ele acabou tendo aquela atitude com Cristo, não é isso? E o Tomé pediu naquele momento lá, né, para que visse as feridas, né, para que visse a chaga, para poder acreditar que realmente seria Jesus. E tantos outros com alguns lapsos cometidos. No entanto, mesmo observando que de alguma forma cometeram algum equívoco, buscaram se renovar, buscaram dar um passo atrás, se reestruturar para permanecer em tudo aquilo que Jesus havia ensinado para cada um deles, né? E o versículo ele fala para nós, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E Jesus nos fala que o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Então, esse permanecer para o nosso entendimento está sendo aquele, assim, de nós, onde estivermos, na nossa casa, por exemplo, buscarmos permanecer com as mesmas, com a mesma conduta, com as mesmas diretrizes que nós, muitas vezes, buscamos ter lá na casa espírita. Né? Por quê? Porque muitas vezes nós pensamos que isso seja difícil de permanecer, mas se nós não buscarmos nos alinhar para termos somente um falar, né? Que seja o seu falar sim, sim, não, não, como Jesus nos falou, é também esse permanecer com vigilância, permanecer buscando fazer da melhor forma possível a nossa parte. Então, quando ele fala que tudo isso aconteceu, mas que o Cristo permaneceu, e em algum momento ele nos fala, e de exemplificai, ele também está falando de permanecer nesta conduta que ele nos ensinou.
Por exemplo, quantas vezes vai surgir para nós cansaço, estresse, como se tem muito hoje, né? Tristeza, aflição, não é isso? Mas, de toda forma, nós buscarmos permanecer, nós não deixarmos que isso que nos acontece venha nos imobilizar os nossos pensamentos, os nossos corações. Jesus falou, e eu estarei convosco até o fim dos séculos. Quer dizer, ele vai estar convosco, estar com nós, com cada um de nós. Ele vai permanecer conosco, nos orientando os nossos passos, para nós encontrarmos aquela felicidade que todos nós tanto buscamos e mais, a paz que todos nós buscamos. Então, nós trouxemos esse permanecer para esse nosso dia a dia, né, de nós buscarmos sempre permanecer na linha do Evangelho, porque na casa espírita nós somos muito gentis, muito educados, compreensivos, isso e aquilo e coisa e tal, né? Mas quando a gente sai de lá, nós precisamos permanecer. Eu sou em casa assim, desse jeito, mas quando eu for para fora de casa, para a rua, eu permanecer. Né? Nós estamos aqui nesse estudo, com toda essa mensagem assim, divina, mas assim que nós encerrarmos e ficarmos offline do encontro, né? Online, nós nos mantermos online com Jesus, nós permanecermos com Ele o máximo que pudermos dentro dessa condição que nós nos encontramos hoje, que cada um de nós está do seu jeitinho, do seu nível, né? Mas que nós possamos permanecer ali online, né? Em live constante, não é isso? Com o Cristo, né? Com o Evangelho, permanecer na live. A gente não ficar offline. Ai, caiu a conexão. Quantas vezes cai nossa conexão com Jesus? Caiu a conexão. E o pior é que às vezes a conexão cai e fica uma semana sem conectar, né? Caiu a conexão. Às vezes vai cair, nós somos aprendizes e ele entende isso, ele sabe disso, né? Deus, quando nos criou, ele sabia que a gente ia errar. É isso aí, foi aquele papel em branco, né, que ele fez em todos nós, né? Mas com todo o potencial. Mas às vezes a gente fica offline. Às vezes nós esquecemos do Cristo. Então, é a gente pegar e tentar pegar aquele cabinho amarelo, que eu estou sem ele agora aqui, e tentar botar do notebook para o modem, para ver se a gente consegue firmar mais essa conexão. E esse cabo online, o que que é? É o bem ao próximo. O bem ao próximo é que vai nos manter cada vez mais conectados com Jesus e cumprindo cada vez melhor as leis divinas. É isso aí, João. Perfeito, Adriana. Perfeito. Sensacional. Gratidão. Muito bom você ter trazido outro aspecto, outra palavra também para a gente debater. Gratidão por isso. Faça isso sempre, por favor. Paulinho, meu querido, diga para nós. Não, é rápido, é que eu estava lembrando aqui que Jesus falava uma outra linguagem e hoje a doutrina espírita é muito clara, né? E o quanto que essa clareza não consegue esclarecer a humanidade, e é só isso que eu gostaria de lembrar, né? Que às vezes a pessoa lê e não entende, mas como? Se Jesus falava diferente, né? Está escrito lá na Bíblia isso? Não está escrito? Às vezes as pessoas contestam, né? Mas quem tiver olhos de ver, que veja, quem tiver ouvidos de ouvir, que ouça, né? E é isso aí que ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Para chegar até o Pai tem que ser através de mim. Não só essa consideração que eu gostaria de fazer, essa dificuldade que o ser humano tem de enxergar, né? Mesmo claro, essa clareza que a doutrina nos traz, às vezes nós mesmos não conseguimos, como a Adriana falou, essa conexão, né? Às vezes a gente está muito, nós ou outras pessoas que não estão nem aí para essa clareza, né, que é desenvolvida, que traz para nós aí a doutrina. Então, seria só isso mesmo, que o tempo até já passou. Obrigado aí. Nada, Paulinho, obrigado você. Se você não me avisa, você falou agora que eu olhei. Realmente, gente, olha, estudo maravilhoso, a gente chegou até a estourar o nosso tempo, né?
Vou pedir licença aos irmãos, então, para a gente encerrar o nosso estudo. Se ficar algum assunto pendente, se ficou algum assunto pendente, a gente pode continuar nosso debate lá no nosso grupão do WhatsApp, ok? Paulinho, você pode fazer, então, a prece de encerramento para a gente, querido? Aproveitar que você ficou com a palavra por último. Ok, com Por certeza. favor. Então, vamos elevar o pensamento ao Pai Celestial, em conexão neste momento, abrindo os nossos corações, as nossas mentes, para que o Mestre Jesus possa estar presente e que nós, ao sairmos dessa live, como foi lembrado pela nossa irmã Adriana, nós possamos manter essa conexão com os nossos pensamentos voltados ao mais alto, sempre pensando no bem e na página em branco que com certeza nós teremos amanhã, para que a gente possa fazer a melhor escrita, a escrita da paz, do amor, da compreensão e da vivência daquilo que o Cristo nos trouxe. O que nós hoje conseguimos levar ao nosso irmão é que ele consiga chegar até onde nós chegamos. Mas para chegar até Deus, só mesmo o Cristo é capaz de nos levar. Por ser o ser mais perfeito que foi enviado à Terra. E como ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, para chegar até o Pai somente através de mim. Agradecemos por esses momentos e pedimos que envolva a todos aqueles que são motivos de preocupações de cada um, com muito amor, com muita paz em cada coração. Assim, em nome da espiritualidade amiga, em nome de Jesus, o nosso irmão maior, em nome desses coordenadores do plano espiritual, do NEP, em nome da Mãe Santíssima, que possa nos abraçar, nos envolver no seu manto de paz e amor, mas, sobretudo, em nome de Deus. Que assim seja. Amém. Gratidão, Paulinho. Amados irmãos, amadas irmãs, com a graça de Deus, se assim permitir o nosso Pai, nosso Mestre Jesus, semana que vem estaremos todos aqui reunidos. Lembrando que domingo nós temos o NEP Alcione. A gente espera vocês todos lá. Fiquem todos com Deus. Grande abraço e até breve. Tchau. Até breve. Obrigada por tudo. Abraço para todos. Até lá. Boa noite, fiquem com Deus, fiquem com Deus. Com Deus. Eu tentei abrir no domingo, não consegui, não. Domingo, eu vou botar o... a gente teve que trocar o link, Paulinho. Depois a gente vai conversar sobre isso. Eu vou deixar sempre o link lá no grupo do Bartolomeu. Mas não vai dar certo, pode ficar tranquilo. Então tá bom. Fique com Ok. Deus, abraço. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, tchau, tchau. Até lá.